sou a Carla e eu moro aqui na Itália faz aproximadamente 2 anos. Quando eu vim pra cá, eu achava tudo lindo, maravilhoso e eu fiquei apaixonada pelo país, né? Conforme vai passando o tempo, a gente começa a sentir saudade de algumas coisas que tem aí no Brasil e que a gente tem mais dificuldade de encontrar aqui na Itália, né? Então, hoje eu queria contar pra vocês quais são as 10 coisas que mais me fazem falta do Brasil enquanto eu moro aqui. Então, gente, vai parecer incrível que eu sinta falta da comida brasileira, mas eu sinto. A comida italiana é muito boa, mas ela é diferente da nossa no Brasil, né? Então, por exemplo, tem algumas frutas que a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar aqui, né, que são tradicionais nossas lá do Brasil e que fazem bastante falta, assim. Por exemplo, abacate, mamão, a manga. Eu sinto muito falta de manga. Eu adoro, e aqui a manga, além de ser muito cara, é difícil de encontrar no supermercado ou nas fruteiras, porque normalmente quando a gente encontra elas são bem verdes, então demora muito para amadurecer e não é tão bom. Uma outra coisa que faz bastante falta da comida é a forma como que o italiano come, né? Porque lá no Brasil a gente come, faz um pratão e coloca tudo junto, e eu adoro comer assim. E aqui na Itália, mas não, né? Eles primeiro comem a massa, o arroz, enfim, aí depois eles vão comer a carne separada da massa. E aí depois, tipo, junto com a carne vai ter um contorno, né, que vai ser normalmente um legume, algo do tipo. Ou uma salada, né? E eu tenho muita saudade, por exemplo, de fazer um arroz com feijão misturado, de uma feijoada, do churrasco. Eu sinto muito falta do churrasco. Enfim, a comida é uma coisa que me faz bastante falta. Eu diria que fazendo um pouco o link com a comida e com a falta que eu sinto da minha família, talvez justamente o ato da gente estar, assim, às vezes no final de semana, comendo em família, né? Então ali já tem duas coisas que fazem muita falta: a família e a comida, né? Porque eu acabei vindo pra cá sozinha com meu namorado, então a minha família ficou toda no Brasil. Tá todo mundo longe. Então não tem mais almoço no final de semana que nos reunimos todos juntos. Isso também faz muita falta, assim, o convívio diário com o pai, com a mãe, com os avós, com a minha priminha. Isso dá muita saudade, sabe? A família faz muita falta. E falando em família, falo um pouquinho mais de pessoas. Uma outra coisa da qual eu sinto muita falta do Brasil é o calor humano, assim, em geral. Aqui eu moro no norte, né, então aqui o pessoal é muito frio. E eu tenho bastante saudade de tu pegar e sair na rua e às vezes fazer amizade, ou você tá no restaurante aí comendo sozinho e de repente você vê alguém um pouco simpático, você vai, você senta, você come junto, ou você tá em algum lugar e você consegue puxar conversa assim tranquilamente com uma pessoa que às vezes é estranha. Aqui a gente tem muito mais dificuldade em fazer isso, sabe? O pessoal é muito mais fechado, então me faz muita saudade, assim, de muita falta do calor humano. Eu sinto falta de Uber. Aqui não existe esse serviço com facilidade, a gente depende muito de táxi em cidades grandes. Cidade pequena nem se usa, não sei nem se tem, nunca usei aqui em cidade pequena, mas em cidade grande eu acho que tem uma facilidade muito grande, assim, no tu pedir um Uber, né, porque tu já sabe quanto tu vai pagar, tu não tem que ficar dependendo, sei lá, de uma pessoa que às vezes tu não conhece, de um atendimento que você não conhece, né? E normalmente em cidades grandes o Uber aqui, por exemplo, ele é muito caro, então sai mais barato você pegar um táxi, mas aí você tem que ficar procurando um táxi ali na rua, enquanto com o Uber você abaixa ali o aplicativo e você chama o Uber até você, né? Quando eu falo Uber, eu tô falando de aplicativo, né? Tem até alguns outros aplicativos aqui na Itália, mas são todos mais caros do que tu pedir o táxi. Então acaba que tu fica meio que refém, assim, desse serviço que, ao meu ver, não é muito confortável. Puxando um outro gancho, eu sinto muita falta da tecnologia em geral. Por exemplo, ontem a gente teve que pagar um boletino, que é tipo um boleto de uma consulta que o meu namorado vai fazer, e a gente teve que pagar €1 de taxa para pagar esse boletim. A gente tentou entrar em vários sites para fazer esse pagamento e em nenhum não existia taxa. Eu acho muito desconfortável porque eu estava acostumada no Brasil a não ter mais que pagar por serviço bancário, por exemplo. E aqui na Itália isso ainda é bem arcaico se comparado ao Brasil, sabe? Então
é uma coisa da qual eu também sinto bastante falta, da tecnologia em geral que a gente tem lá, e que aqui alguns processos são mais burocráticos do que a gente tem lá, né? Sinto bastante falta também do atendimento. Por exemplo, você vai numa cafeteria, num restaurante, numa loja. Tem uma parte muito boa do atendimento aqui, que é o fato de que o pessoal, por exemplo, você vai numa loja de roupa, né? A pessoa ela não vai querer ficar te mostrando 300 coisas, então você fica muito à vontade para olhar, para provar, para ver se gostou, se não gostou. E já no Brasil é diferente, né? Você chega na loja, já vem alguém te atender, pedir se tu quer isso, se tu quer aquilo, daí prova isso, prova aquilo. Às vezes isso é bom, né? Quando você precisa de ajuda, mas às vezes isso deixa um pouco desconfortável. Então é legal que aqui a gente tem essa liberdade de ir por conta, mas às vezes faz falta o atendimento que a gente tem no Brasil, sabe? É que em muitos momentos eu senti que eu tava sendo atendida muito de má vontade, assim, você pede uma informação, a pessoa às vezes nem responde aquilo direito, né? Então, o atendimento em geral também com serviços é bem complicado. Eu diria que no ponto, assim, atendimento o Brasil dá de 10 a 0 na Itália. É muito melhor lá do que aqui. Eu sinto bastante saudade do clima. Eu morava lá no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? É frio lá. Às vezes no inverno, no outono faz frio. Tipo, agora eu tô gravando esse vídeo no início de junho. Ontem a minha família tava falando que tava 2 graus lá, então tava bem frio, né? Mas eu nunca gostei dessa parte do inverno que tinha lá no Rio Grande do Sul. Isso normalmente durava 1 mês, no máximo 2. Aqui eu moro no norte, né? Então talvez eu tenha vindo pro lado errado da Itália, mas quando faz frio aqui faz muito frio, né? E por mais que seja um frio só fora de casa, por exemplo, quando neva, me irrita muito assim o transtorno que a neve traz. É bonita pra passear, mas não pra ter ela no dia a dia, né? Então eu sinto bastante falta do clima no Brasil, de ter quase o ano todo calor ou com uma temperatura mais amena, né? Que eu sofro ali 1 mesinho ou 2, mas depois acabou, né? Já que não, eu tenho 5, 6 meses de frio. É uma coisa que eu sinto muita falta de lá, assim, o clima. Falando em clima, eu falo de amizades, que é outra coisa da qual eu sinto muita falta, porque, como eu falei antes, né, a respeito das pessoas, do atendimento, aqui é muito mais difícil da gente construir amizades, né? As pessoas são muito mais fechadas, a gente acaba às vezes se sentindo meio que um estrangeiro, por mais que a gente tenha tido a cidadania italiana reconhecida, né? A gente se sente um estrangeiro no meio dos italianos. Então, eu sinto falta, assim, de ter alguém, vou sair esse final de semana pra viajar pra algum lugar com um amigo meu, dificilmente vai ser um amigo italiano, ou vou sair jantar com alguém. Tem algumas pessoas que são mais abertas, né? Não é que não existam pessoas assim, mas a grande massa é mais fechada. E a gente acaba no trabalho, principalmente, convivendo com esse tipo de pessoas, né? Então acaba que às vezes dificulta um pouco a construção dessas amizades. A gente já enfrenta uma barreira linguística, cultural, né, que existe aqui. Então acaba sendo um pouquinho mais complicada a questão das amizades. Sem falar que eu convivi com essas pessoas a minha vida inteira, né? Desde que eu tava na escola, na faculdade. Então dá bastante falta por todo o convívio e a confiança que eu já tenho nessas amizades que ficaram lá no Brasil, né? E tudo bem, eu fico muito feliz que a gente tenha tecnologia hoje, né? Que faz com que a gente aproxime as pessoas por mais longe que a gente esteja. Por exemplo, uma vez você tinha que pagar muito caro para fazer uma ligação, para falar com a tua família, com os teus amigos, né? Hoje a gente faz uma chamada de vídeo e continua pagando a mesma coisa de internet por mês, então tem essas facilidades, né? Uma outra coisa que me faz falta é de algumas roupas. Às vezes parece que a mulher italiana, falando principalmente de mulher, né? Ela tem um corpo um pouco diferente do nosso lá do Brasil. Então eu tenho muita dificuldade de encontrar calça jeans aqui, por exemplo. Eu gosto muito mais do nosso jeans do Brasil. Tem outras coisas, por exemplo, que são bem melhores lá. Por exemplo, os nossos biquínis são muito mais bonitos. As nossas roupas de praia em geral, os nossos chinelos. Às vezes dá bastante falta disso também, sabe? De você querer comprar uma coisa e você ter que se adaptar ao corpo, à estrutura corporal de uma pessoa que é diferente de você, né? Uma outra coisa que me faz falta aqui é a informalidade. Aqui é tudo muito formal, né? A gente tem jeito pra cumprimentar formal, por exemplo, ao invés de dizer tchau, eu vou dizer salve.
ou buongiorno. Até na forma de se cumprimentar, de você falar com alguém, né? Quando você não conhece a pessoa, você vai tratar ela por lei, ao invés de tratar ela por tu. Então a gente tem até uma forma diferente de falar em formalidade, né? Por exemplo, no Brasil, se você tratar alguém por você, de certa forma, você já está tratando ela de uma forma respeitosa. Em alguns casos a gente vai usar o senhor, mas muitas pessoas se ofendem porque dá a impressão de que é alguma coisa de velho e, enfim, dizem que o senhor está no céu. O ponto é, no Brasil a gente é muito mais informal, é tudo muito mais leve. Aqui é tudo mais formal, mais certinho, mais redondinho. Então, às vezes eu sinto muita falta, assim, de hoje eu quero sair de chinelo. Aqui você dificilmente vai achar alguém de chinelo na rua, porque o italiano usa chinelo dentro de casa. Então eu sinto a falta dessa informalidade até no sair de casa, enfim, dá bastante saudade disso. E o último ponto é que dá saudade é de falar português. Por mais que a gente aprenda uma língua nova, né, a gente aprende a falar italiano, a gente aprende a se comunicar em italiano, continua o meu sentimento sendo em português. Então acaba que às vezes dá muita saudade de falar a língua, né? Eu tenho sorte que eu vim pra cá com meu namorado que é brasileiro, então acaba que eu em casa consigo trazer o português, né? Mas eu conheço muitas pessoas que se relacionam com italianos, que têm assim na sua convivência mais italianos, e acaba que é engraçado, assim, a gente começa a esquecer algumas palavras em português, a gente não lembra mais como fala, porque a gente entra tão num loop de falar uma outra língua que a gente acaba esquecendo da nossa, né? Então dá muita saudade de tu pegar e ouvir português na rua, é muito legal, assim, às vezes você tá passando em alguma cidade maior, eu moro numa cidade bem pequenininha, né? Eu escuto o português, eu já fico, olha um brasileiro, tô escutando um português, né? Porque acaba que a gente se acostuma tanto a ouvir uma língua que não é a nossa, que quando eu escuto eu já fico, olha só, que saudade de ouvir alguém estranho falando o português. E é isso. Se caso você mora aqui na Itália e tem saudade de alguma coisa que eu não falei, comenta aqui que a gente pode ir trocando uma ideia. Se caso você tá no Brasil e tem curiosidade de alguma coisa que você pensa que é diferente ou que vai te dar saudade aqui na Itália, comenta alguma coisa que você não vive sem, que eu te falo se tem isso aqui ou não, se eu tenho falta disso também. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, comentem aqui também que eu vou estar respondendo, tá, pessoal? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!